queridos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Semana Misteriosa. Pra quem me segue lá no Instagram, vocês já sabiam que hoje começava a Semana Misteriosa. E aqui no YouTube, pra quem me segue só aqui, é uma surpresa pra vocês. Faz tempo que eu queria fazer, mas eu tava em mudança. Inclusive esse cenário aqui vai ficar só por tipo uns 2 meses, depois volta pro cenário antigo, enfim, uma loucura. Mas hoje começa a Semana Misteriosa, então a gente vai ter vídeo todos os dias, durante 7 dias, começando hoje. Então já coloca o celular pra despertar, entra no canal todo dia, a partir das 6h30. Não vou dar um horário certo, porque às vezes não dá certo, e aí ficam me cobrando, mas ó, a partir das 6h30, entra aqui no canal, que em algum momento vai ter, ativa as notificações, pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que a playlist completa do Quinta Misteriosa tá aqui na descrição do vídeo, então é só clicar lá se você é novo por aqui e assistir todos os casos que eu já gravei pra vocês. Já dá o like pra mim se você gosta desses vídeos, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, me segue nas redes sociais também. E agora bora começar o vídeo de hoje. O massacre de Realengo foi com certeza o caso mais pedido por vocês aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram, qualquer rede social. Todo dia vocês me pediam pra fazer esse vídeo, principalmente depois que eu gravei o massacre de Columbine. Vocês pediram muito pra eu trazer esse vídeo pro canal. O massacre de Realengo foi uma das maiores tragédias escolares que já aconteceu aqui no Brasil e hoje eu vou contar esse caso pra vocês. O Wellington Menezes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de julho de 1987. Ele era filho adotivo de Edicéia Menezes de Oliveira e foi adotado quando ainda era bebê. Ele era o caçula de 5 irmãos, sendo 3 mulheres e 2 homens, todos bem mais velhos que ele. O Wellington também convivia com os primos que moravam no quintal da casa onde ele foi criado. Ele nunca foi de conversar, nem mesmo em casa. Pelos familiares, ele é descrito como uma pessoa calma, introspectiva, muito tímida, sempre muito calado, não se metia em problema algum, não desrespeitava nenhuma regra, e ele passava boa parte do seu tempo livre navegando na internet. O Wellington, segundo vizinhos e amigos de infância, ele sempre foi uma pessoa muito quieta, ele sempre andava com a cabeça baixa quando passava por qualquer um deles. Ele não gostava de participar das brincadeiras de rua, ele nunca teve muitos amigos e também nunca foi visto com namorada. Já na escola, pessoas que estudaram com ele diziam que ele nunca gostava de participar de nenhum trabalho em grupo, ele não gostava, tanto que ele sempre pedia para os professores para fazer esses trabalhos sozinhos, porque ele não gostava de fazer com outras pessoas. Uma antiga colega de classe até relembra que um dia ele falou que ele era um homem bomba, em que em algum momento ele ia explodir toda a escola. Como o Wellington foi adotado, ele sempre cresceu ouvindo sobre possíveis problemas psiquiátricos que a mãe biológica dele tinha. Alguns vizinhos contam que ela dizia que o Wellington foi gerado dentro do manicômio e por conta dessas coisas ele sempre foi motivo de piada. Pelo que eu entendi da minha pesquisa, a mãe biológica do Wellington era da mesma família que adotou ele, né, dos seus pais adotivos, e uma vizinha contou que ele não era o único filho dela, que eventualmente ela parecia grávida e ela sempre dava os filhos dela para outras pessoas criarem. Na juventude ele costumava ir à igreja evangélica, testemunho de Jeová, com seus pais adotivos. Ele usava calça social, camisa pra dentro e uma maleta onde ele carregava livros evangélicos. Sempre que os pais paravam para conversar com alguém na rua, o Wellington sempre seguia caminhando devagar para que depois os pais conseguissem alcançar ele. E apesar de ser muito tímido e muito na dele, ele nunca faltou, chegou atrasado na escola ou no trabalho, nunca teve desentendimentos com ninguém, nunca nem levantou a voz para qualquer pessoa. A mãe adotiva do Wellington morreu em 2010 e 2 anos depois ele também perdeu o pai, o que fez com que ele ficasse cada vez mais quieto, mais na dele. Ele se trancava no quarto e passava horas lá. Então ele já não falava praticamente nada com ninguém e depois que isso aconteceu ele se fechou e ficou mais sozinho do que ele já era. Até no trabalho ele começou a ter problemas. Um dos primeiros empregos dele foi num lava-jato. Pouco tempo depois ele saiu e foi trabalhar em outro lugar bem longe da casa dele. Então entre fevereiro de 2008 e agosto de 2010 ele trabalhou na fábrica de Jacarepaguá da Rica Alimentos. Ele começou como auxiliar de serviços gerais e depois ele foi promovido. E nessa nova função ele precisava conversar com colegas de setor em setor e ele era muito tímido. Então a produtividade dele era muito baixa e antes mesmo dele ser demitido, ele pediu demissão. Quando ele chegava do trabalho, ele ia direto pro computador, passava horas no computador e ele se interessava muito por jogos de tiro. Depois da morte dos pais, o Wellington morou com a irmã Rosilane dele por um tempo e depois ele foi morar na casa do pai dele, que ficou pra ele. Quando tudo isso aconteceu, o Wellington criou um abismo enorme dele com outras pessoas, até mesmo da família. Ele se distanciou de todo mundo, ele não queria ter relação com ninguém e a irmã dele, a última vez que viu ele, disse que ele usava uma barba longa e falava muito sobre islamismo. Já um outro irmão dele que mora em Brasília disse que ele até começou o tratamento psicológico por um tempo, mas ele não continuou o tratamento. Então nessa casa que ele morava, a casa do pai dele, ela era tão quieta que as pessoas passavam e ninguém nem sabia que tinha gente morando lá, quem não era da vizinhança.
licença, porque a casa era toda mal cuidada, não aparentava ter ninguém vivendo ali. Ele vivia sozinho e passava a maior parte do tempo no computador, e quando esse caso aconteceu, ele tinha 23 anos. Então, no dia 7 de abril de 2011, por volta das 8h30 da manhã, o Wellington foi até a Escola Municipal Tasso da Silveira, localizado no bairro Realengo, no Rio de Janeiro. Ele já tinha tirado a barba, ele estava super bem vestido e ele se identificou na secretaria da escola como um palestrante que ia conversar com os alunos. 2 dias antes ele tinha ido na escola para não criar nenhuma suspeita. Então ele entra na escola portando 2 revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32. Então ele entra na escola, passa pela secretaria, vai pro 2º andar e ele entra numa sala da 8ª série, que agora é 9º ano, onde estava acontecendo uma aula de língua portuguesa, então tinha muitos alunos na sala. O Wellington entrou na sala sem pedir licença, sem bater na porta, muito calmo, pegou as suas 2 armas, uma em cada mão, e ele começou a atirar nos alunos. Nos meninos ele atirava nos braços e nas pernas, e já nas meninas ele atirava direto na cabeça, e ele posicionava a arma na testa delas de forma bem cruel mesmo, antes de atirar. O Wellington matou 10 meninas e 2 meninos, todos com idades entre 13 e 16 anos. Ele usava carregadores nas armas, então durante o massacre ele conseguiu dar cerca de 30 tiros. Tinham 400 alunos na escola nesse dia. Quando os estudantes começaram a ouvir os tiros, houve pânico, eles começaram a correr, os funcionários e professores também. O sargento da Polícia Militar, Márcio Alexandre Alves, de 38 anos, fazia uma blitz perto da escola quando ele foi chamado por um aluno que estava baleado e conseguiu fugir da escola. Então ele correu para a escola e, chegando lá, ele já conseguiu ouvir os tiros que ainda estavam acontecendo no 2º andar. Ele encontrou ele no corredor, ele até chegou a apontar a arma para o sargento, mas ele não atirou. Ele foi baleado pelo Márcio Alves 2 vezes. Um tiro atingiu a perna e o outro o abdômen, fazendo com que ele caísse na escada que dava acesso ao andar de cima da escola. E antes que o sargento pudesse fazer qualquer outra coisa, o Wellington atirou contra a própria cabeça. Junto ao corpo do Wellington encontraram uma carta que ele deixou no bolso dele. E nessa carta o atirador falava sobre questões religiosas. Ele dava a entender que o massacre todo foi planejado, e mais tarde isso foi confirmado por vídeos que ele mesmo gravou e foram encontrados na casa dele. Eu vou deixar um link dessa carta na íntegra para vocês lerem aqui na descrição. Eu li a carta e ele fala um monte de coisas, fala que nenhum ser impuro pode tocar no corpo dele. Ele pede que no sepultamento dele eles banhem o corpo dele, sequem e coloquem num lençol branco que ele mesmo levou para a escola, deixou lá, e tava tudo isso na carta. Na carta ele também pede perdão pelo que ele acabou de fazer, e ele diz que a casa dele não vai ficar com nenhum parente porque nenhum deles precisa, dizendo que ele queria doar a casa dele para alguma instituição que cuide de animais abandonados. Então agora a gente entra na parte da investigação do crime. Então, começando pelas armas, como que ele conseguiu essas 2 armas? Por meio de uma denúncia anônima, a polícia descobriu que o Wellington havia saído para comprar o revólver calibre 38 com 2 homens, um vigia desempregado e um chaveiro, e os suspeitos admitiram ter intermediado a venda do revólver num quiosque próximo à casa do Wellington, e ele disse para esses 2 homens que ele ia usar esse revólver para se proteger, já que ele vivia sozinho. Então, no dia 14 de abril, o homem que vendeu o revólver foi localizado pela polícia. Ele também vendeu 60 cartuchos de munição e um carregador rápido speed loader, que fazia com que a arma carregasse muito mais rápido. Os policiais também conversaram com um ex-colega dele chamado Abdul, com quem ele sempre conversava pela internet, mas acabaram descartando qualquer possibilidade de cumplicidade no crime. Os suspeitos foram presos e depois eles disseram que se arrependeram muito de ter feito a venda do revólver, porque eles não tinham ideia do motivo, que ele seria usado. E até hoje não se sabe como ele conseguiu o 2º revólver que ele usou no dia. E qual seria o motivo do crime? Existem várias teorias sobre qual seria o real motivo do massacre. Uma das mais fortes é somando todo o caráter religioso que ele tinha com bullying que ele sofreu no colégio durante o tempo da escola. E isso, pessoas que estudaram com ele afirmaram que ele realmente sofria bullying na escola. Ele era viciado em jogos bem violentos, jogos de tiros, e ele também era muito viciado no assunto ataques terroristas. Esse mesmo colega disse que o Wellington ele era muito reservado, e um dos principais assuntos dele eram atentados terroristas, como por exemplo o 11 de setembro, que ele dizia ser o seu preferido. Na casa dele foram encontradas várias coisas, muitas cartas, nas quais ele dizia ter ligações com grupos extremistas islâmicos. Ele dizia que praticava o islamismo, que ele lia o Alcorão 4 horas por dia, que ele meditava sobre atentados e ele tinha interesse em conhecer países muçulmanos. Nas cartas encontradas ele também mencionava 2 extremistas que ele mantinha contato pela internet, e um deles dizia até que quase participou do 11 de setembro. Porém, a polícia meio que descartou essas informações porque
que tudo parecia apenas ser delírios mesmo do Wellington, não que ele realmente tivesse alguma coisa com essas pessoas. E também essas cartas e as coisas que ele deixou que diziam que ele tinha contato direto com o islamismo aqui no Brasil. Posteriormente foi negada por pessoas próximas a ele e também pela União Nacional das Entidades Islâmicas do Brasil, que também negou qualquer coisa que envolvesse ele. Então, apesar das roupas que ele usava, de todas as coisas que encontraram na casa dele ter pedido para fazer uma série de coisas com o corpo dele, com lençol branco e tudo mais, todas essas coisas estão de acordo com os rituais islâmicos praticados durante o sepultamento. Então, apesar de tudo isso, ele não tinha vínculo direto nenhum com nenhuma comunidade islâmica. Já fontes ligadas aos direitos humanos afirmaram que o crime também foi motivado por misoginia, porque analisando o perfil do Wellington e do crime, as meninas foram mais visadas, sendo os tiros disparados contra os meninos acidentais. Outra coisa também que encontraram é uma página de ódio bem famosa na época, cujos donos foram presos em março de 2012, que exaltava a ação do Wellington no momento do crime. Na casa dele também foram encontrados 2 vídeos em que ele falava sobre as motivações do crime. Ele fez um discurso bem confuso e eu vou ler um pedacinho pra vocês. No vídeo ele fala: "A luta pela qual muitos irmãos no passado morreram, eu morrerei. Não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência e da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem." Em outro vídeo ele diz: "A maioria das pessoas que me desrespeitam acham que eu sou um idiota, que se aproveitam da minha bondade e me julgam antecipadamente. Uma ação fará pelos seus semelhantes que são humilhados, agredidos, desrespeitados em vários locais como escolas e colégios." Esses 2 vídeos que eu citei tem aqui no YouTube, então se vocês procurarem vocês vão conseguir encontrar. A carta que ele deixou, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição na íntegra pra quem quiser ler. E pra mim o mais bizarro desses vídeos e da carta que os policiais encontraram é ele dizer que a luta dele é contra pessoas cruéis e covardes e que bem no fim foi exatamente o que ele foi, porque ele feriu um monte de crianças que não tinham nada a ver com o que ele passou, com o que ele sofreu, ou com qualquer crença que ele tinha na época. Tipo, as crianças que sofreram, as famílias que sofreram não tinham nada a ver com isso. Então todas as coisas que ele disse, eu li a carta, vi os vídeos, pra mim não fazem sentido nenhum. Além de ter ficado muito conhecido no Brasil, porque crimes em escolas, massacres é uma coisa que não é comum no Brasil. A gente sabe que acontece muito nos Estados Unidos e em outros países. O caso ficou muito conhecido lá fora também, teve muita repercussão internacional. Ele foi citado nos principais veículos de comunicação da imprensa estrangeira. Até alguns alunos que sobreviveram ao massacre de Columbine escreveram mensagens e cartas para famílias e para as outras crianças que sobreviveram do massacre do Realengo. Então, no fim, para a polícia, o crime já está solucionado e o Wellington agiu totalmente sozinho. Para eles, o Wellington tinha uma perturbação mental. Ele teve um surto psicótico que resultou no massacre e que comoveu o país inteiro. Esse é um caso que me deixa muito triste, ele é um caso bem difícil de até contar pra vocês. Vocês pediram muito, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica bastante em gostei pra mim. Se inscreve no canal aqui embaixo, caso você ainda não esteja inscrito aqui. Aproveita e me segue lá nas redes sociais que eu vou deixar aí na tela pra vocês também. E não esquece, essa semana é Semana Misteriosa, vai ter vídeo todo dia, então já ativa as notificações. Toda vez que entra vídeo novo, eu aviso no Twitter e no Instagram, então me segue por lá. E é isso, gente, eu vejo vocês amanhã.